pessoal, tudo bem? Eu sou a Darcy e hoje eu vou falar para vocês a respeito da leitura que eu fiz desse livro aqui, Primavera Silenciosa, da autora Rachel Carson. Bem, eu fiz bastante marcação aqui, mas eu vou procurar ser breve por dois motivos. Primeiro é para vocês não perderem o interesse pela leitura do livro e o segundo para esse vídeo não ficar muito longo e cansativo. A Rachel Carson era uma ativista ambiental que iniciou nessa área influenciada pela mãe e desde cedo ela descobriu que tinha talento para a escrita. A Rachel Carson sofreu com os efeitos da poluição química ainda durante a sua adolescência, que foi durante a Revolução Industrial. Ela morava em uma cidadezinha que era cercada por duas usinas que tinham como principal fonte de alimentação o carvão. Então, desde cedo, ela começou a se interessar por essa área. E quando ela entrou na universidade, não foi muito difícil para ela decidir pela biologia marinha. Apesar de que na época não havia muitas oportunidades de trabalho nessa área, principalmente se tratando de uma mulher. Ela publicou outros livros, outras obras antes da Primavera Silenciosa. E a Primavera Silenciosa só foi publicada em 1962. Foi uma obra que incomodou bastante o governo na época, incomodou bastante as autoridades e a própria indústria química, porque ela fazia muitas denúncias a respeito do uso dos produtos químicos, principalmente dos inseticidas, os biocidas, como ela chamava. E a obra chamou bastante a atenção do governo porque era um governo permissivo. Eles permitiam que os inseticidas fossem lançados no ambiente sem sequer ter feito testes antes em relação à eficácia dos produtos e os efeitos que esses produtos poderiam causar nas plantas, nos animais e até nos seres humanos. Aqui ela descreveu como os inseticidas à base de hidrocarbonetos de fosfatos orgânicos alteravam os processos celulares das plantas, dos animais e até dos seres humanos. Em um dos trechos mais debatidos na época, aqui que ela traz nesse livro, ela fala que alguns cânceres humanos devem estar relacionados à exposição que as pessoas têm em relação aos produtos químicos. Na época que o livro foi lançado, considerando aí 1962, em que as indústrias químicas eram empresas multimilionárias, eles não deixaram barato, eles jamais deixariam que uma cientista sem filiação institucional, ela não estava ligada a nenhuma instituição na época, ela não tinha doutorado, então eles não iam permitir que uma mulher, como eles chamaram de histérica e alarmista, fosse minar a indústria química, que fosse colocar dúvida na cabeça das pessoas a respeito da postura das indústrias e também do governo. Mas o fato é que a obra acaba chamando a atenção do governo. E o presidente na época, John Kennedy, autorizou, ordenou, na verdade, que fosse aberta uma investigação a respeito dos fatos que ela trazia no livro. Uma coisa diferente que a gente observa aqui nessa obra, que eu achei bastante interessante, é a linguagem que ela utiliza. É uma linguagem de fácil entendimento e foi essa uma das grandes sacadas da obra. Ela se tornou bastante popular porque qualquer pessoa que lesse conseguia compreender a mensagem, apesar dela trazer vários dados científicos, isso não impediu que as pessoas conseguissem compreender. Uma coisa que eu achei bem legal aqui é a forma como ela separa os capítulos e os títulos que ela dá a esses capítulos. Ela dá títulos bem criativos, assim. Por exemplo, os pássaros cantam, é a obrigação de suportar, e são vários títulos que chamam a atenção do leitor. Eu não vou falar muito não para vocês ficarem curiosos e realmente ler o livro. Ela inicia o primeiro capítulo com uma fábula, onde ela fala de uma região que era onde todo mundo era feliz, vivia em harmonia, e posteriormente começa tudo entrar no caos,
Mas é uma fábula que ela utiliza para chamar a atenção do leitor. Na sequência, ela começa falando que a história da vida na Terra é uma história de interação entre os seres vivos e o meio ambiente. E nesse século, o homem adquiriu poderes, principalmente nesse século, para alterar essas interações, né, para alterar esse equilíbrio, contaminando o solo, o ar, a água. E essa poluição, essas alterações foram agravadas, principalmente a partir do momento em que o DDT, que é a sigla para diclorodifenil tricloroetano, foi colocado à disposição para uso indiscriminado no campo e na cidade. E aqui ela não fala só sobre o DDT, ela fala sobre diversos outros hidrocarbonetos clorados. Ela fala bastante sobre a dieldrina, ela fala sobre a endrina, que ela considera, que é considerado o hidrocarboneto clorado mais letal de todos. Ela fala também sobre os fosfatos orgânicos, que contém uma das substâncias químicas mais venenosas do mundo. E aí ela fala bastante sobre as propriedades das substâncias químicas sintéticas e também de várias outras que ocorrem na natureza. Tem um capítulo que ela se dedica a falar da contaminação das águas, tanto das águas subterrâneas quanto das águas superficiais. E nessa parte que ela fala da contaminação das águas, ela traz um relato de um caso em que estava havendo uma morte massal de aves. E eram aves que se alimentavam principalmente de peixes. Então eles fizeram uma análise, né, da água e dos peixes daquele lago, do Lago Tule, e descobriram que os peixes estavam contaminados, principalmente pelo DDD e pelo DDE. Tem uma parte que é dedicada para a discussão a respeito da contaminação dos solos. E ela traz um alerta a respeito da longa persistência que esses inseticidas possuem no solo, né, que não é de meses, né, nem de anos, é na verdade de décadas, porque foram feitos testes de décadas após a aplicação dos inseticidas e eles ainda estavam persistentes ali em grande quantidade no solo. Um exemplo que ela traz a respeito dos ataques insensatos do homem à natureza é o exemplo da Artemísia, no oeste norte-americano, em que eles começaram a dizimar as artemísias para dar lugar às pastagens, sendo que a artemísia foi uma planta que evoluiu juntamente com várias espécies animais e que, além disso, também possuía uma importância econômica também. Mas ela não fala só de desgraça, não. Ela traz também vários exemplos bem-sucedidos de intervenções do homem na natureza, né, de vários exemplos de controle biológico, vários exemplos de intervenções bem planejadas e bem-sucedidas. Um dos exemplos mal-sucedidos que ela traz é uma intervenção que foi feita que quase dizimou a população dos pintarroxos, que é uma ave norte-americana que era conhecida por anunciar o fim do inverno. O que acontece? A sobrevivência do pintarroxo estava ligada diretamente à de uma planta, o ovo americano. Essa planta foi acometida por um fungo que tinha como hospedeiro o inseto. Então, na tentativa de combater a doença da planta, começaram as pulverizações, né, para combater o inseto. Então, o pintarroxo começou a ser envenenado tanto pelo contato direto com a planta, quanto por se alimentar, olha, veja bem, das minhocas que estavam no solo, que foi contaminado pelas pulverizações. A respeito das pulverizações aéreas, ela denuncia várias situações, mas uma que eu achei bem interessante foi a de combate à formiga lava-pés. Porque a formiga lava-pés, inicialmente, nem estava entre as pragas mais importantes da agricultura. De repente, né, ela coloca que do dia para a noite, a formiga lava-pés se tornou um grande problema da agricultura. E aí ela coloca em xeque a postura do governo e das indústrias multimilionárias, né, de fabricação desses defensivos químicos. E
iniciou-se uma campanha, né, que gastou milhões de dólares para combater a formiga lava-pés. Essa questão das pulverizações aéreas é uma questão bastante controversa e discutível, e que tem vários relatos de casos em pessoas contaminadas, e ela traz um longo debate a respeito dessas pulverizações aéreas. E para finalizar, aqui ela traz várias questões relacionadas a controle biológico, né, vários exemplos bem-sucedidos, uso de esterilização de insetos, uso de Bacillus thuringiensis, né, ela fala da questão da cadeia alimentar, das interações intraespecíficas, interespecíficas e diversas outras questões relacionadas ao mundo da biologia e da química. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos, se inscreva no canal e aqui embaixo também eu vou deixar o link para o livro.